Da linhagem de Adão surge Enoque, o homem que foi arrebatado por Deus. Enquanto a maldade crescia e o dilúvio se aproximava, Jesus traz uma nova esperança em João 3. É necessário nascer de novo. Gênesis capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos. Depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enós. Depois do nascimento de Enós, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos. Depois morreu. Quando Enós completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enós viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enós foi de 905 anos. Depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Malaleel. Depois do nascimento de Malaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos. Depois morreu. Quando Malaleel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Malaleel foi de 895 anos. Depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 962 anos. Depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos. Depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: Este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos. Depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Gênesis, capítulo 6. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: Por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudos e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal.
Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu. Me arrependo de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços, e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca, e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de exterminar de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca, 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida contigo. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou-o: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado.
Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas em Deus. João Batista exalta Jesus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao seu encontro. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus deu uma nova chance através de Noé, e Jesus te chama para uma nova vida hoje. Você aceita esse novo nascimento? Comente Amém e me siga para continuarmos essa jornada no dia 4.